Ele faz bem em afastar-se da minha herança, porque ele não tem cabeça para uma herança tão grande como aquela que aqui fizemos. Acho bem, não tenho nada a opor. E quanto à crítica, também não me espanta, porque estamos em vésperas de campanha eleitoral e tudo serve para atacar toda a gente. E há quem vá pelo caminho da seriedade e da decência, e há quem deixa à pior imundície, não é? O candidato do PSD, ou melhor, o candidato apoiado pelo PSD, faz mal em fazer isso, mas é um problema dele. Entreguei um lugar de Presidente da Câmara a um homem que nunca na vida dele pensou, ou poderia pensar em ser Presidente da Câmara. Isto deveria merecer, se fosse no plano ético normal, um ato de gratidão, mas na política não é assim. Ele não consegue olhar para a obra, não a percebe, não vale a pena. Mas o que está aqui é um jogo político que o PS, felizmente, come muito bem, que é de projetar em cima de mim e colocar em cima da minha pessoa tudo o que há de tão diabólico e tão insuportavelmente diabólico que o candidato nem tem nada a ver com o PSD. Quer dizer, o PSD é uma entidade estranha, o Moito é uma entidade estranha, e ele está fora de tudo isto. E de tal maneira está fora que você repara que ele não é notícia. Quem deve sou eu, quem tem que pagar sou eu, ele não é notícia. E o PS, com a sua falta de jeito para ganhar eleições autárquicas, faz isto, vai atrás desta conversa. E faz o coro, né, felizes e contentes, ainda bem que o faz, que é para perder as eleições, não é? Mas faz este coro feliz e contente, como se fosse esta miragem, esta fixação, em que alguns, sobretudo em alguns apoderados, se torna mesmo paranoica, não é? Faz com que eu seja a falsa notícia que está sempre a ser notícia, desviando as atenções daquilo que é a essência do problema. E a essência do problema é saber qual destes candidatos fez, o que é que fez, o que é que não fez, o que é que se propõe a fazer e, sobretudo, o que é que fez durante estes 16 meses. Porque não fui eu que decidi. Já não decidi. Já decidiam outros. E esta estratégia política está a provocar efeitos positivos, e ainda bem na candidatura, oxalá o PSD ganhe, mas também está a provocar o delírio completamente inocente daqueles que vão cantando para o seu precipício. E acho que foi muito bem montada, é uma estratégia muito bem montada. Aqui tiro o chapéu. E eu não me importo de estar nesta área para que o PSD ganhe as eleições em Santarém. Com alguns mais excelentes relações, outros esqueceram-se que foram mais vereadores, um ou dois. E eu vou falando com as pessoas todas, deixei aqui muitos amigos que não precisam de dinheiro para serem amigos, daqueles que não se compram e que não se vendem, daqueles que são amigos com o coração. Eu estou há 16 meses fora da Câmara de Santarém. Há 16 meses. Eu continuo tão presente em Santarém que no meu Facebook, dos pedidos mais que tenho de amizade é de gente de Santarém. E estou tão presente em Santarém que em mais sítio nenhum do país, um homem que saiu do poder há 16 meses continua a ser o objeto de toda a diabolização, de todo o fascínio, como se tivesse saído ontem. Isto, por um lado, emociona-me e comove-me, e, por outro lado, deixa-me espantado com o ponto de ressentimentos, por um lado, mas de reconhecimento, por outro, que aquele trabalho dedicado de 7 anos mereceu. Mas se forem aos arquivos dos vossos jornais, vão recordar aquilo que disse o Rui Barreiro antes de eu chegar. A Câmara estava arruinada. Aliás, ele deu uma entrevista ao Diário Notícias, onde dizia que a Câmara está falida. A Câmara de Santarém... Eu nunca disse que a Câmara estava falida. Você acompanhou-me em muitas reuniões de Câmara e sabe que eu nunca disse isso. Agora, que a Câmara vivia com muitas dificuldades, vivia. E quando eu cheguei, a dívida eram tão só 65 milhões de euros. Agora posso falar assim, porque já cá não estou há 16 vezes. 65 milhões de euros. E foi aumentada devido à compra da Escola Prática de Cavalaria.
E houve uma altura, que foi a altura em que tivemos de fazer uma série de operações financeiras, que chegou perto dos 100 milhões, mas baixou logo. Porque há momentos conjunturais da vida de uma Câmara, ou de um jornal, ou de uma empresa, em que há picos de despesa, como há picos de receita. Infelizmente, para Santarém e para o resto do país, não há picos de receitas. As receitas têm depressão, porque estamos a viver uma crise grave, coisa que esta nobreza política que se agita aqui em Santarém, estes 6 candidatos 6, como vocês lhes chamam, estes 6 candidatos 6 não percebem que Santarém não é um oásis no meio do país. E teve problemas graves de receitas. E de receitas das quais eu julgo que ainda não as resolveu. Nem pode, porque só as pode resolver no contexto do país. E se formos sérios a analisar isto, das duas uma, ou seguíamos o projeto, que era a grande sonho que havia dentro das hostes socialistas, que era de entregar a escola prática para um projeto imobiliário, ou era transformar a escola prática numa unidade ao serviço da comunidade de Santarém. Nós fizemos lá, com a colaboração do Ministério da Justiça, um edifício extraordinário, com tribunais que serve a região e o país. E vocês sabem bem como isso foi sempre menorizado aqui. Porquê? Porque na altura dava jeito de dizer mal, não é? Porquê? Porque estávamos todos aflitos com a falta de dinheiro. E depois, caso onde não há pão, nós preferimos ralhar do que ter razão, não é? Mas isso é natural, também não vejo isso como uma maldade. Mas as contas da Câmara são estas. Eu poderia ter seguido a proposta à outra, que era deixar aquilo ir para a especulação imobiliária e para fazerem ali uma série de apartamentos, daqueles T0s e T1s, tudo em conglomerado, para haver alguém aí do setor privado a ficar... Não ficaria rico, porque a crise, entretanto, veio. Aquilo que teria acontecido, olha, ainda bem que foi assim e não foi da outra maneira. Porque se tem sido, como era a outra opção, que era vender a privados. Neste momento, se calhar, devido à crise que existe na construção civil, estava ali um imenso esqueleto que não dava nem para o corpo nem para a alma. Assim dá para o atual Presidente ceder gratuitamente para outros arrendar e ganharem dinheiro com aquilo. Ele desistiu da Fundação da Liberdade. E como desistiu dela, vai servir para este tipo... Porquê que a Fundação da Liberdade ficou com o caminho? Porque o atual Presidente não quis. Não quis. Eu tive reuniões com ele em Lisboa, com o Presidente da Conselhia, com o Dr. Gandarês, tivemos reuniões, várias reuniões. Ele assumiu que sim e depois desistiu de tudo aquilo que tinha a ver. Diz que foi por causa da legislação ser muito difícil para as fundações. Não. Fazer nova legislação das fundações. Você conhece bem, aliás, veio cá o Primeiro-Ministro na altura, que foi publicada, está publicada em Diário da República, a Fundação da Liberdade, como um bem de interesse nacional, não é? E isso está publicado, foi uma decisão do Governo. Não foi feita porque para fazer é preciso trabalhar muito. E trabalhar faz-se dia e de noite, movendo influências, discutindo com membros do Governo, discutindo com Bruxelas, discutindo com quem tem fundos. Dá muito trabalho. O trabalho dá muito trabalho. É melhor nós sacudirmos a água do capote das costas e dizemos mal que é mais fácil. Eu faço isso muitas vezes em relação ao Sporting. Este ano não faço tanto, confesso. Não, há aqui uma mera distância política. Porque na altura em que eu saí, eu assumi, caso ele o entendesse, que aquilo que eram negociações, já tínhamos os tribunais. Havia a forte hipótese, e já estava muito avançada a hipótese, de colocarmos aqui a Guarda Republicana, alguns dos setores da Guarda Republicana, nas reuniões com o Ministro, com o Secretário de Estado, que entretanto já saiu, com o responsável pelas obras e por estes fundos, que ainda lá está. Isto estava avançado. E eu nem quis saber. Portanto, eu não posso, eu tenho estado em silêncio. E o meu silêncio, e só hoje falo hoje, porque a coisa já ultrapassou o domínio do político para entrar no domínio do caráter. Porque senão não falava. Eu não estou satisfeito por as coisas estarem a correr assim, mas também não quero que corram contra o PSD. Portanto,
esta crítica é apenas no sentido de esclarecer algumas verdades que têm servido para escamotear o essencial desta questão e que eu espero esclarecer nesta entrevista. O quartel que valia, comprámos por 14 ou 16 milhões de euros, já não me lembro. São 24 hectares. E as avaliações já pós-crise atribuíram-lhe um valor que andava à volta dos 26 milhões. No dia em que se fizeram os ativos da Câmara contarem para a contabilidade e não apenas os passivos, Santarém fez um dos melhores negócios da vida deles, porque os ativos ainda não tinham os tribunais, agora já tem os tribunais, imagino quanto é que não será avaliado, apesar da crise. É um ativo imenso, enorme. Agora tem que ser colocado ao serviço da população. Foi para isso que foi criado. E para isso é preciso mobilizar esforços e criar projetos para equipar aqueles edifícios, para mobilizar mais serviços. E muito disso não tem a ver com a crise, tem a ver com a negociação política e pública. Aquilo que lá está, que foi o princípio dessa fundação, que são os tribunais, foi uma negociação política e pública, com um parceiro público que era o Ministério da Justiça. Não é? E os outros têm que sair da nossa imaginação e da forma como trabalhamos sempre, empurrando as coisas, forçando, suplicando, pedindo, repetindo, insistindo, comprometendo, dedicando a essas causas. Umas vezes, isto não dá para a gente andar a beber copos, dá para a gente trabalhar muito, mas há quem prefira copos, pronto, está bem. Ouça, eu não tenho mágoa nenhuma, porque eu sou um homem de esperança. Espera aí. As mágoas são para os pessimistas e para os vencidos, não é? Eu cheguei aos 60 anos sendo um homem de esperança, não é? Há de haver um homem lúcido, uma mulher lúcida, que um dia chegará a Santarém e fará com que aquele espólio seja a Fundação da Liberdade ou não o seja, porque também há momentos em que se ultrapassam os próprios acontecimentos, haverá esse tempo em que essa pessoa perceberá que aquele património é valiosíssimo para a cidade e deve estar ao serviço da cidade, não é? Como neste momento já está, não é? A cidade judiciária que está lá dentro está ao serviço da cidade e ao serviço do país. E outras instituições podem vir, basta que a gente tenha força e tenha energia, tenha coragem, tenha desprendimento para o fazer, não é? E pronto, é um projeto que ficou a meio e que não acredito que seja interrompido pela vida. A vida é mais forte do que são os estaticismos ou os amorfismos ou os comodismos da ocasião. Não é? Eu lamento, por exemplo, que tenhamos perdido também Santarém tenha perdido a hipótese de ter aqui uma grande conglomerado de produções de cavalo, que está a comprar por todo o Alentejo porque nunca mais quiseram saber. Nem foram contatados. Sentiram esse desprezo, foram-se embora. Está a comprar pelo Alentejo. Podiam estar a comprar em Santarém. Mas, enfim, eu já não era Presidente da Câmara. Tenho outros projetos que acho que deviam ser feitos e que me dão pena de não terem sido feitos. Estou-me a lembrar da estrada Santarém-Alcanede, que acho que é uma via estratégica e é um projeto que é estratégico, mas infelizmente era muito caro, não é? Nunca avançámos, fizemos os concursos, fizemos isso tudo, mas o valor era de tal maneira que não dava para avançar. O outro é a Ribeira de Santarém. A Ribeira de Santarém, que é importantíssimo, mas os nossos amigos do ruído e da calúnia e da mentira, dessas coisas feias, aqueles que dedicam, esquecem-se que aquilo é inviável enquanto não sair dali o caminho de ferro. E é em torno do caminho de ferro que está todo o psicodrama. Porque, enquanto não for possível dar unidade àquele território, nem se torna atrativo, nem tem condições para que as pessoas possam construir e fazer investimentos. E como vocês sabem, aí está, a culpa não foi minha, aí a culpa foi do Governo, por acaso do Governo Socialista, não foi do Governo de Passos Coelho, de que suspendeu a alteração do traçado da linha, quando ela já estava toda decidida em discussões públicas,
que nós fizemos aqui, que aceitamos. Eles fizeram os próprios traçados, eles começaram a expropriação dos terrenos e depois suspenderam, não é? Ora, aquela obra, pelo dinheiro antigo, são 35 milhões de contos. Não sei traduzir isto em euros, mas pelo dinheiro antigo eram 35 milhões de contos. E a Refer suspendeu. A Refer suspende só para malbaratar dinheiro, é que ou só para choramingar o faduncho do ressabiamento, é que se fala da Ribeira de Santarém como um projeto que a gente abandonou. Não abandonamos, está feito, foi apresentado, à espera dessas condições que infelizmente não chegaram. Deixa-me dizer que eu fui premiado pela Associação dos Municípios com o Centro Histórico, devido ao trabalho que fiz no Centro Histórico de Santarém. E qualquer centro histórico, seja ele qual for, se nós quisermos, fazemos dele, tiramos meia dúzia de fotografias e fazemos dele a maior miséria do mundo, em qualquer sítio do país. Mas o centro histórico, se vocês se recordam e forem aos antigos jornais, os centros históricos eram ocupados por jardins de prostituição e droga. O centro histórico era ocupado por um ginásio, que ainda ontem à noite falei desse ginásio, que estava em ruínas. O centro histórico era ocupado por um conservatório que não tinha nenhumas condições e que eram promessas com 30 anos. O centro histórico era ocupado pelo Palácio Landau, que agora acabou. O centro histórico era ocupado por uma série de coisas que a Câmara, naquilo que podia fazer, fez. Agora não pode fazer tudo, porque os próprios privados que ali vivem não o fazem. Uns porque estão velhos, outros porque não têm dinheiro, outros porque já morreram, enfim. O problema dos centros históricos é um problema de investimento global e complexo de todo o lado. E aquilo que era o nosso objetivo, com certeza que vocês têm orgulho em sair do convento de São Francisco, que era um amontoado de lixo, e hoje é uma joia que infelizmente já serve para outras coisas, que não seja para festas com dignidade, serve para toda a rebaldaria, não é? Aquilo era um centro com condições de ser sempre uma coisa de dignidade, mas se pode sair do convento de São Francisco e caminhar por jardins de rara beleza, todos eles premiados com prémios nacional de arquitetura, podemos gostar ou não, mas foram eles todos premiados com prémios de arquitetura e ir até às Portas do Sol, que também foi premiado devido à reconversão que fizemos. E se quiser vir de bicicleta até ao Val de São Domingos, terá o prazer de viver dentro de uns jardins mais apetecíveis que existe no centro do país. Este aqui, que tem os jovens e o skatepark. Não é por acaso, quando cheguei a Santarém não havia gente nas ruas. Era uma das queixas maiores. Você hoje for à rua à noite vai ver milhares nesses jardins, com os putos, com a família. Isso é uma dádiva que a história não ignora. E se vocês esquecerem que nós não tínhamos dinheiro, que o dinheiro foi preciso ir pescá-lo todo à unha, onde havia, em todos os fundos e mais alguns, para fazer isso, vocês percebem que não é fácil estar a trabalhar com aquela Câmara que o Rui Barreiro dizia que estava falida, sem dinheiro, e ao mesmo tempo a fazer esta reconversão absoluta. Olha, vocês são pais e compreendem-me. Ainda há bem pouco tempo fui almoçar com uns amigos ali para o norte do concelho e passei por 2 dos nossos centros escolares. Santarém não fazia escolas há anos. Os nossos centros escolares são 3, qualquer deles devem-se a esse esforço titânico. Nós colocámos telheiros em todas as escolas para que os putos não vivessem ao sol. Colocámos refeitórios em todas as escolas. Colocámos ar-condicionado nas escolas mais frias para que os meninos pudessem aprender. Esta dimensão humana que a gente investiu na Câmara de Santarém é qualquer coisa que hoje já não está na memória de ninguém, mas está na memória da história. E dos putos que lá passaram. Está a perceber? E esses putos têm uma sensibilidade muito maior e uma memória muito maior do que este broá da discussão de café e da efemeridade com que os 6 candidatos 6 debatem a política, não é? Foi, de facto, 7 anos intensamente vividos, mas foi o Jardim dos Cravos,
onde hoje celebra, acho que ainda celebra o Salgueiro-Meia cá, não? No meu tempo era uma grande festa, com o Salgueiro-Meia e o 25 de Abril. Agora duvido que isso vá por aí com muita força, mas enfim. O 25 de Abril, esse património nosso está ali para, depois de recuperar do lado do buraco onde estava. Depois foi o Jardim da República, o Jardim das Portas do Sol, o Jardim da Liberdade, o Jardim das Valdestacas, o Convento de São Francisco. Ao contrário do que disse um senhor que você me levou com muita atenção, que deviam derrubar a rosácea do convento. Eu o desafio assim a ele e a mais alguns a irem derrubar a rosácea do convento, para ver como é que a população reage a isso e a essa barbaridade intelectual que o senhor disse, em nome de ressabiamentos de alguém que passou por aqui e não fez nada, e se atreve a criticar que ele o fez. Não estou a criticá-lo assim, porque não foi você que disse, né? Mas é que eu disse. Estou a falar do antigo ginásio do seminário, que é hoje uma pérola, da Casa de Portugal e de Camões, do Moinho de Fao, dos 46 parques de jogo e de recreio que fizemos para os nossos putos, espalhados por todo o concelho, do Palácio João Afonso, dos tribunais, da envolvente da Igreja de Santa Cruz, da requalificação da 31 de Janeiro, da requalificação da Igreja de Santa Clara e da Rota das Catedrais em parceria com a Direção-Geral de Cultura, das nossas ciclovias que hoje embelezam a cidade e que antes eram promessas, dos campos sintéticos que espalhamos por aí. Sabe que quando cheguei a Santarém havia um campo relevado cheio de carecas. E nós fomos fazendo campos e ajudando esse clube a ter esse campo. E hoje temos uns 6 ou 7, não sei quantos. Os centros escolares, as escolas como o grande pináculo do saltar do desenvolvimento e do crescimento e do conhecimento para acabar com a iliteracia, com o analfabetismo, até com o analfabetismo voluntário que a gente muitas vezes vê por aí. As pessoas zangavam-se, a malta da política, de falar do analfabetismo voluntário. Mas o país está no estado em que está por causa desse analfabetismo voluntário e buçal que não vê, que não tem consciência crítica e que dilapida o património comum em nome dessa ausência de crítica. E em nome de projetos pessoais e vinganças pessoais e ódios pessoais e alternativas pessoais, coisas muito pessoais, não é? As nossas políticas ambientais, vocês lembram-se quando cheguei a Santarém, as fitas que havia com o Alviela? Não havia ninguém que não falasse do Alviela e que não gritasse contra a poluição do Alviela. Eu lembro-me do esforço que foi, e aliás devo-vos também esse favor, é um favor que não foi nem daqueles pagos para fazer campanha, mas foi um favor cívico que fizeram, que foi de promover aquelas iniciativas associadas à recolha de assinaturas, associadas à aproximação de Alcanena de Santarém, de nós unificarmos todas as forças políticas em volta de um objeto muito importante que era o Alviela, em vez de só gritarmos e só dizermos mal do outro. Que as nossas hectares estão todas feitas para o Alviela. Não sei se sabe, 7 anos depois você vive num concelho que está no patamar europeu do saneamento. Tem 93% de saneamento feito. Fizeram-se durante estes 7 anos. E não foi preciso alienar o património das águas de Santarém para o fazer. Fez durante estes 7 anos. Com dinheiro que fomos buscar a Bruxelas e que negociámos intensamente com alguns amigos da causa pública que em Lisboa conseguiram perceber a dimensão desta obra. Devo sublinhar um deles, o engenheiro Mário Lino. Construímos não sei quantos fogos de habitação social. E depois demos aquela grande dinâmica a esta cidade. Eu lembro-me que no princípio, no meu primeiro ano de mandato, quando eu disse, nós temos que dar aqui um sinal que este primitivismo, este subdesenvolvimento tem que acabar. E o sinal vai ser a passagem do ano. Vamos fazer uma passagem do ano para os pobres. Lembro que foi preciso mover montanhas para fazer essa passagem do ano para os pobres, para aqueles que não têm dinheiro para ir para os casinos, que não têm dinheiro para comprar carros de alta cilindrada, aqueles que precisam também de festejar a passagem do ano como aqueles que têm acesso a essas coisas. Vocês sabem no que se transformou
a passagem do ano num grande movimento de massas à procura de Santarém, de gente que vem cá dormir, de gente que aluga os quartos à volta para passar aqui a passagem do ano. Não sei se isso vai continuar, mas enfim, é capaz de já não ter sido tão forte, segundo me dizem, no ano passado. Espero que aí haja a decência de continuar. E depois foi também a grande forte atração que fizemos da cultura, do espetáculo para Santarém. E nunca Santarém teve tantas saídas, do ponto de vista daquilo que são as saídas de notícias em todos os jornais da cidade, do país, sobretudo no país, televisões, em tudo, como foi nesse tempo. Nós enxertámos a cidade de gente e transformámos isto num dos emblemas do Ribatejo, que não o era, como vocês se lembram, se forem aos jornais antigos, não é? O PS faz tontinho. O PS é daqueles partidos que ao nível local adora perder eleições e faz disso as suas próprias facas de araquiri, não é? Porque só quem quer perder eleições é que diz isso, porque isso tem resposta muito simples de um adversário. Se o projeto total Cochete ainda até às últimas consequências, tudo isso tinha acontecido. Está lá tudo no decreto-lei. O decreto-lei foi publicado. Depois o Governo não levou até às últimas consequências e é verdade que este depois ainda não pegou nesse projeto. Mas o que é verdade é que a solução desse projeto é do PS. Se o vereador do PS estivesse claro, estava a fazer melhor pela sua candidatura do que dizem dessas barbaridades, porque está a comprometer o seu próprio partido, está a perceber? Agora, se está dividido, o problema é de quem lidera. Isto é sempre não de quem lidera a Conselhia, mas quem lidera a Câmara. Porque é em volta da Câmara que se geram as empatias e os interesses, não é? É natural que, neste momento, haja mais interesses do que empatias. Mas isso, a vida é que vai mostrar isso. Mas não sei, confesso que não sei o que é que se está a passar. Conhece a nova equipa do PSD, dos candidatos do PSD? O que é que acha dessa equipa de candidatos do PSD? Alguns não conheço, outras pessoas conheço. E não tenho nada a dizer, não é? Foi aprovado pelo partido, está aprovado. Não tenho nada a dizer contra, nem contra nem a favor. Isto é como as melancias ou com os melões, não é preciso abrir. Não é? Não afastei, ele afastou-se. Nenhum Presidente de Câmara tem capacidade para afastar vereadores, não é? Nenhum vereador tem capacidade para afastar Presidentes de Câmara. Nós somos todos eleitos. São percursos de vida que às vezes entram em choque. A vida também é feita dessas coisas. Ele agora está de regresso e faz muito bem. É o braço direito do seu sucessor e atual Presidente. Como é que vê este regresso? Se o seu Presidente assim o entende, acho que faz muito bem. Não aumentaram. Pronto, era isso que era regularizaram situações. Porque a Câmara tinha esses funcionários. São muito poucos. São mais daqueles que saíram do que aqueles que aumentaram. Agora regularizámos situações de pessoas que estavam ali há anos com a vida precária e há muitos anos com a vida precária. Regularizámos. Mas eram 700, passaram para 1.100 e tal. Estou a falar de câmaras e serviços. Não. Câmaras e serviços. Não, eu não tenho esses números na cabeça, mas devo dizer-lhe que os números tem que tirar sempre as escolas disto. Pois, mas as escolas é que estão metidas. Tem que tirar, porque se mete as escolas nisto, então o número dispara, não é? Não. Mas o que é verdade é que, acompanhado com esses números das escolas, verbas do Ministério da Educação. Isso tem a ver com a delegação de competências que nós assumimos. Portanto, a gente tem que tirar o Ministério da Educação. Portanto, o que diz respeito ao setor da educação. Não deve haver muitas alterações. No que respeita à quantidade material a funcionar, deve haver alterações, e ainda bem que as há, porque foi para a defesa dos interesses dos trabalhadores, tirá-los da condição em que estavam, ou de contratados, ou de precários, ou a prazo, e dar-lhes condições de trabalho decentes. Eu sempre tive essa preocupação com quem trabalhava para o Serviço Público de Santarém. Mais tarde, com a delegação de competências, vêm uma série, um contingente enorme de auxiliares, assistentes auxiliares, o que é assim que se chama, e outras pessoas, que incorporam esse número, mas que o incorporam dentro do quadro de competências
que nós recebemos em delegação. Se porventura quem faz essa crítica quer resolver o problema, é fácil, devolve as competências ao Ministério da Educação e devolve-lhe os funcionários. Número 1. E responde aqui a verdade. E a verdade que lhe digo é demonstrável, tenho factos para demonstrar. Eu não saí, não fugi, primeiro não fugi de Santarém. Eu saí anunciando a minha saída, anunciando-a várias vezes, e até houve quem tivesse a amabilidade de querer fazer um jantar de despedida quando me fui embora, que estavam lá umas centenas de pessoas. Segunda razão, eu saí no momento em que chegou à conclusão, e o PSD local chegou à conclusão, que era necessário que o novo candidato tivesse visibilidade. Porque o novo candidato não conseguimos encontrar, nas reuniões que fizemos em Lisboa, quer ao mais alto nível, quer a outros níveis, não conseguiu encontrar-se um candidato que tivesse uma força suficiente e convincente. Essas reuniões foram feitas e foi considerado que o PSD considerou que eu deveria sair para dar espaço ao candidato, por ele não ser o candidato com as qualidades mais fortes, pronto. E isto foi decidido pelo PSD, não foi por mim. Eu aceitei. Eu aceitei porque compreendi qual era o drama do PSD. Eu passaria a ser um empecilho, porque eles precisavam de afirmar um candidato e eu estava aqui a substituí-lo. Estava aqui a dizer, sabendo-se que não ia ser candidato, que eu disse logo que não era candidato. E nessa altura ainda não se colocava a hipótese de ir para Oeiras ou para um outro município? Não. Houve vários convites que me foram feitos para vários municípios. Mas a minha saída daqui, da Câmara, dá-se por este entendimento que na altura o Presidente da Comissão Política tinha, e a Comissão Política, para dar espaço ao novo candidato. Porque a minha personalidade era forte, era uma personagem muito vincada, era necessário dar esse espaço. E eu quero que o PSD ganhe as eleições e, de boa vontade, disse, eu estou à disposição. Havia também um contexto de saúde que não me era favorável, eu tinha saído de um ano terrível de problemas de saúde, estava naquela altura a fazer os últimos tratamentos, estava no fim, tinha vindo a reforma, enfim, tinham vindo uma série de razões que me podia libertar, dando espaço a alguém que se quisesse afirmar. Houve reuniões em Lisboa, houve reuniões aqui, houve compromisso assumido em Lisboa, aliás, na Versalhes, ou nas Amoreiras, com várias testemunhas. Nenhum desses compromissos foi cumprido pelo sucessor. Um dos compromissos seria as chefias, nomeadamente das águas? Não, a chefia das águas tinha... Ouça, a chefia das águas só tinha a ver com isto. Era uma mulher competente, e é competente, e o projeto do saneamento é um projeto muito importante para acabar o saneamento. Tinha medo que nem isso fosse terminado. Espero bem que seja, porque acho que a senhora que lá está também é capaz, não é? Mas, portanto, eu tinha medo que isso não fosse, porque faltava acabar isso. Não tinha a ver com pessoas, tinha a ver com projetos, não é? Esses compromissos? Com compromissos, não é? Só que as pessoas também fartaram-se de estar a aturar gaiatices, não é? E foram-se embora, não é? Agora, o que é certo é que nenhum desses compromissos, aliás, eu pedi primeiro a suspensão do mandato e ao fim de 24 horas de ter suspenso do mandato tinha sido arrombado o meu gabinete e mudadas as chaves, com as minhas coisas lá dentro. Eu tenho os e-mails que escrevi nessa altura para dizer, esperem lá, que isto não é assim, não é? Mas, enfim, a vida é como é. Isto está tudo esquecido e tudo perdoado. Falando-se das águas, mas há assim outros compromissos que se tenham deixado cair com a sua saída? Caíram uma série deles, por exemplo, da escola prática, não é? Que o ministro foi obrigado, e o ministro neste caso, mas os homens que decidem destas coisas, foram obrigados a decidir o destino daquelas unidades que foram para outra unidade. Porque daqui nunca houve resposta. Está a falar de GNR? Sim. Essa questão já está um pouco ultrapassada? O jogo já está decidido neste momento. Vai para outro sítio? Porque é preciso ter interlocutor. Ouça, se você você está a trabalhar num jornal e quer muito uma entrevista, e o entrevistador não quer, ou o entrevistado não quer,
você tem que trabalhar muito para o trazer cá, não é? O mesmo acontece quando nós estamos a trabalhar com alguém que tem várias opções, não é? E sabemos que se perdermos o lugar, vêm outros e ocupam, não é? Quando a gente tem esta atitude missionária, as consequências depois são aquelas, mas talvez haja outros projetos para a escola prática que eu desconheço, não é? Oxalá haja, não faço disso um cavalo de batalha, não é? Eu não saí porque quis, eu saí a pedido do PSD. Esta conversa começou em outubro, novembro de 2011, que é o candidato. E veio, eu tinha uma proposta, mas que recusou. Não vou dizer agora para não, porque estamos em campanha eleitoral, mais tarde sou capaz de dizer. Mas ele pessoalmente recusou. Houve, e era daqui, era uma pessoa daqui, uma pessoa séria e uma pessoa capaz. Houve outras tentativas que não conseguimos. E até que às tantas veio a decisão de dizer, bom, nós temos de dar espaço ao próximo candidato. Eu fui a essa reunião da comissão política do PSD, porque eu tinha o hábito, apesar de às vezes parecer que sou o maldito do PSD, não sou. Sou um homem disciplinado e que respeita as instituições, sobretudo as instituições que me apoiam. Eu fui a essa comissão política, como ia sempre, apresentar os orçamentos, apresentar essas coisas. Acho que isso agora não é moda, não é? Mas ia sempre. E aí, nessa comissão política, que ficou decidido que eu partiria. Havia alguns que defenderam logo que eu devia renunciar ao mandato. Eu achei que não o devia fazer na altura. Até porque estava a ter problemas de saúde e queria acabar com aquilo e queria ainda voltar para acabar algumas coisas. Mas estava decidido que, nessa altura já estava decidido que era o candidato, não é? E foi para afirmar o candidato, tanto que veio cá o Sr. Presidente da República, por acaso nesse tempo estava muito doente, veio cá à Feira da Agricultura e já não fui a que o recebi, não é? E, portanto, é esta a decisão que me leva a sair de Santarém, não foi para trocar por coisa nenhuma. E isto poderá confirmar junto das pessoas que estiveram envolvidas nisto. Eu já lhe disse o nome de uma, mas posso dizer o nome mais, não é? Oeiras surge no quadro de uma série de convites, como foram feitos, também não vou dizer neste momento, estamos em broá político e eleitoral, e para câmaras importantes. Oeiras teve uma razão de coração funda, eu conheço muito bem aquilo, não é? Todos aqueles territórios, conheço bem aquelas pessoas. Eu tenho 20 anos de vida passadas ali, não é? Vi aquele território a ser transformado. Vi a grande obra que o Isaltino fez no início do seu mandato, não é? E é uma coisa extraordinária, não é? Agora, para o fim, descambou, é? Mas é verdade que fez ali uma obra notável. Não é? E Oeiras tem lá muitos amigos, pá, estou cheio de amigos, como tenho em Santarém, pá. E decidi-me por Oeiras com um grande prazer e um grande orgulho. É um orgulho liderar o PSD numa Câmara com aquela dimensão e com aquele tipo de frontispício. Oeiras, de certa forma, faz parte das varandas do país viradas para fora, não é? O olhar dos outros está muito em cima de Cascais, Oeiras, Sintra, são câmaras com um poder e um tipo de reconhecimento que é um orgulho ser convidado para ser candidato a uma Câmara dessa envergadura, não é? E em dezembro, foi em dezembro, que foi apresentada a candidatura. Por acaso estava lá gente de Santarém e foi censurada por estar lá muita gente de Santarém. Censurada em Santarém, porque foram bem-vindos a Oeiras, não é? Foram lá muitos amigos dar-me um abraço de solidariedade, alguns com mágoa, mas em dezembro, portanto, 7 meses depois, ou 6 meses depois, surge e avança a minha candidatura para Oeiras. Foi o tempo de escrever o meu romance, O Bairro, e de ainda ter tempo para ir escrevendo, que acabei mais tarde, uma série para a TVI.
Tive 2 mandatos porque eu decidi sempre que nunca faria mais que 2 mandatos. Não prometi nunca isso. E anunciei no dia em que tomei posse, ou melhor, que anunciei a vitória, e uma vitória que jamais esquecerei, em que ganhamos com uma vitória extraordinária de 7 vereadores. Jamais esquecerei o meu discurso dessa noite disso. Fui eleito pela segunda e última vez, dizendo logo legalmente que eu ia embora, não é? E porquê 2 mandatos? Porque eu estou de acordo com a lei dos mandatos, da limitação de mandatos. A ausência de limitação de mandatos conduz ao caciquismo que já existe, aos clientelismos que já existem, a aprofundarem-se e a transformarem-se em verdadeiras tribos predadoras. Predadoras no sentido de carnívoras, de captoras do bem público, não é? E julgo que 8 anos é aquilo que deve ser um mandato ótimo de um Presidente de Câmara. Julgo isso por consciência, não é? Dir-me, ficou muita coisa por fazer. Faltaram fazer algumas coisas. É da vida. Nós não podemos... Houve outras que se fizeram que não estavam nos nossos programas eleitorais. Desculpem, há 16 meses que não sou Presidente da Câmara de Santarém. Quando se quiserem lembrar das responsabilidades do lixo, que aparece, às vezes vejo muito lixo, eu devo dizer que devem falar mesmo com o atual Presidente, porque foi dos erros que eu cometi. Porque o lixo estava em outsourcing, o lixo fora da cidade, já era uma gestão, uma coisa que já vinha do tempo do Rui Barreiro e continuou. E ele teve a ideia de me propor que o lixo fosse todo da Câmara. E eu aceitei esse disparate. Estamos no estado em que estamos. Portanto, quando se lembrarem do atual Presidente da Câmara, do lixo, das contas para pagar, eu há 16 meses que não sou Presidente da Câmara. Santarém não pode ser laboratório para nada. Santarém foi um ato de vida muito intenso. A minha filha estudou aqui, a minha mulher esteve aqui comigo, eu vivi aqui de uma forma desprendida e dedicada durante 7 anos, com toda a velocidade e todo o empenho. Vocês conhecem como é que é trabalho, sabem que trabalho com o coração, não os fazendo experiências, não é? Não calculando os riscos, não faço esses cálculos, não tenho essa cultura política de calcular o risco, do medo do risco. Eu vivi dentro de uma instituição em que o risco vivia todos os dias. Qualquer risco na política não é comparável ao risco de sobreviver, não é? E, portanto, não foi laboratório de nada, foram 7 anos de exaltante convivência com pessoas extraordinárias, como eu conheci e como convivi e com as quais ainda hoje convivo. Eu tenho ainda almoços de Natal para cumprir, até agora, imagino. Não tenho tempo para resolver os almoços todos. E com os quais ficou uma profunda amizade. Com as populações, ainda há bem pouco tempo fiz 2 prefácios para 2 livros que foram aqui lançados, que me pediram daqui, um sobre orações populares, outro sobre poesia, que me deu muito prazer. E que me dá muito prazer ajudar as pessoas. Oeiras é outro desafio que não tem nada a ver com este, é outro desafio de serviço público, dedicação à causa pública. E a dedicação à causa pública eu faço-a desta forma dedicada, apaixonada e apaixonado pelas pessoas, não é? Um dos nossos cartazes em Oeiras diz que queremos mais miolos do que tijolos. De facto, queremos, para o país todo, precisamos de muito mais de miolos do que tijolos. Infelizmente, há alguns miolos que parecem tijolos, não é? E isso é um desastre para as próprias cidades e para Santarém, alguns desses miolos transformados em tijolos também lhe fazem muito mal. Espero que haja a consciência crítica e a cultura crítica para os poder superar. Não dizemos mal de ninguém, não insultamos ninguém, não tratamos mal ninguém, não caluniamos ninguém, não fazemos essa baixeza política que se faz em outras candidaturas, quer em Oeiras, quer aqui em Santarém. Não fazemos isso. Nós, em Oeiras, temos um programa para apresentar, vamos apresentá-lo, vamos entregá-lo às populações e assumi-lo como um compromisso, como fizemos em Santarém, assumindo esse compromisso honrado e dizendo às pessoas que vamos fazer tudo para fazer aquilo. Mas temos que fazer em compromisso, todos juntos, não apenas de um presidente para uma população, mas todos juntos, fazer em compromisso. E seguramente iremos ter resultados importantes para Oeiras e uma caminhada importante no sentido de dignificar
um concelho, como nós costumamos dizer, já é hoje um concelho de referência e transformá-lo num concelho de excelência. É esse o nosso objetivo, transformar aquele concelho num concelho de excelência. E vamos fazê-lo nesta caminhada que cada vez é mais forte. Ainda ontem estavam centenas de pessoas numa arruada que fizemos. Amanhã já sei que tenho lá centenas de pessoas à minha espera para um outro encontro que vamos fazer. Todos os nossos encontros têm a falhar por excesso. Nós pensamos em 500, aparecem 2.000. Pensamos em 1.000, aparecem 3.000, 4.000. Tem sido esta grande jornada, esta vaga de fundo de compromisso, de honradez, de princípios e de elevação moral e espiritual. Tal como foi em Santarém. Eu não fechei o convento de São Francisco para ser um emblema meu. O meu emblema é do Sporting. Eu fechei o convento de São Francisco para que aquele buraco medonho e aquelas toneladas de lixo desaparecessem dali e fosse um bem público e que orgulhasse a cidade. E sei que mesmo que os tratores façam as críticas que fizerem, é um orgulho da cidade. Ainda há bocadinho passei lá e fiquei comovido de ver aquele belo jardim bem tratado. No dia em que tomei posse, nunca me esqueci, vinha com a minha mulher e uma série de colegas vossos que iriam ver o meu primeiro dia aqui na Câmara. E tivemos de dar a volta porque aquilo estava infestado de prostitutas e toxicodependentes e com mato. Mas há aqui algumas pertenças a elites em Santarém que gostam muito de viver no meio do mato e dos bichos, não é? Acham que a verdadeira cultura é a cultura da selva, não é?